Então vamos ver agora a fundamentação teórica do GPO. Quem já trabalhou na administração de uma rede baseada no Windows sabe o quanto é trabalhoso e com um custo muito elevado manter a configuração de milhares de estações de trabalho rodando diversas versões do Windows. Existem diversas questões e problemas que têm que ser enfrentados. Então, primeiramente, vejamos como definir configurações de maneira centralizada para que seja possível padronizar as configurações das estações de trabalho, como impedir que os usuários possam alterar as configurações do Windows de diversas versões, muitas das vezes, inclusive, causando problemas no Windows, o que faz com que seja necessário um chamado à equipe de suporte para colocar a estação de trabalho novamente em funcionamento. Como aplicar configurações de segurança e bloquear opções que não devam estar disponíveis para os usuários de uma maneira centralizada, sem ter que fazer estas configurações em cada estação de trabalho. Como fazer a instalação e distribuição de software de uma maneira centralizada, sem ter que fazer a instalação em cada estação de trabalho da rede. Como definir um conjunto de aplicações diferentes para diferentes grupos de usuários, de acordo com as necessidades específicas de cada grupo. Como aplicar diferentes configurações aos computadores de diferentes grupos de usuários, de acordo com as necessidades específicas de cada grupo. Então, a primeira tentativa de responder a essas necessidades, recorrentemente levantadas pelos administradores de redes baseadas no Windows, foi a introdução das chamadas policies e do Policy Edition, juntamente com o Windows NT 4.0. Com o uso das policies, era possível definir uma série de configurações que eram aplicadas a registro da estação de trabalho do usuário quando ele fizesse o logon do domínio. Então, por exemplo, era possível utilizar as policies para impedir que um usuário do Windows 95, 98 ou 90 ME pressionasse a tecla ESC para centralizar a tela de logon e ter acesso ao Windows sem fazer o logon no domínio. Eu digo uma primeira tentativa porque o uso de policies não passou muito disso, uma tentativa, uma vez que muitas das demandas não foram atendidas por este recurso. Então, já com o levantamento do Windows 2000 Server e com a introdução do recurso de GPOs, o administrador tem um recurso realmente poderoso, capaz de atender todas as demandas descritas anteriormente. É importante salientar que as GPOs somente são aplicadas a computadores com o Windows 2000, o Windows XP ou o Windows Server 2003 e o Windows 7. Estações de trabalhos que ainda estejam com versões mais antigas do Windows, tais como o 95, o 98, o ME ou o NT, terão como único recurso de configuração o uso de policies e do Policy Edition. O recurso de GPO não é aplicado a estas versões mais antigas. Então, em uma rede onde você tem estações de trabalho com as novas versões do Windows, ou seja, Windows 2000, XP e 2003, e estações de trabalho com versões mais antigas, 95, 98, ME e NT, você terá que utilizar os dois recursos. Policy para as versões mais antigas, sempre levando em consideração as limitações deste recurso, em comparação com o uso de GPO. E também usar o GPO para as estações de trabalho com versões mais novas do Windows. As GPOs incluem configurações que são aplicadas em nível de usuário, ou seja, qualquer estação de trabalho que o usuário faça o logon, as políticas associadas à sua conta de usuário serão aplicadas. E nível de computador, ou seja, qualquer usuário que faça o logon no computador terá as políticas do computador aplicadas. Então, por exemplo, se o administrador definiu uma política de usuário para o grupo do usuário J. Silva, de tal maneira que o menu executar não deva estar disponível para este grupo em qualquer estação de trabalho que o J. Silva fizer o logon, o menu Run
não estará disponível. Agora imagine que o administrador configurou uma política de computador para o grupo de computadores da seção de contabilidade, definindo que o menu executar não deve estar disponível nestes computadores. Qualquer usuário que faça o logon em um dos computadores da seção de contabilidade não terá o menu Run, o executar, sendo exibido, independentemente dos grupos aos quais pertence o usuário, uma vez que a política está sendo aplicada ao computador, independentemente do usuário que eu esteja utilizando. Mas, enfim, o que as GPOs podem fazer? Então, veja, o GPO ele pode gerenciar centralizadamente configurações definidas no registro do Windows com base em templates de administração. As GPOs criam arquivos com definições de registro. Estes arquivos são carregados e aplicados na estação de trabalho do usuário, nas partes referentes a configurações de usuários e configurações do computador de registro. As configurações de usuário são carregadas na opção HK Current Use do registro. No capítulo 21, nós vamos falar um pouco mais sobre o registro do Windows Server 2003. As configurações do computador são carregadas na opção HKey Local Machine do registro. A ideia é relativamente simples. Ao invés de ter que reconfigurar estas opções em cada estação de trabalho, o administrador as cria centralizadamente usando GPOs. Durante o logon, o Windows aplica as configurações definidas na GPO. Também nós temos o seguinte, a atribuição de scripts. Com o uso de GPOs, o administrador ele pode configurar um script para ser executado na inicialização e também no desligamento do Windows. Também podem ser definidos scripts de logon e logoff. Redireção de pastas. O administrador ele pode configurar uma GPO para que pastas tais como meus documentos, minhas imagens sejam redirecionadas para uma pasta compartilhada em um servidor. Com isso, os dados do usuário passam a estar disponíveis no servidor e poderão ser acessados de qualquer estação de trabalho da rede, na qual o usuário faça o logon. Além disso, com os dados do servidor, é possível criar e implementar uma política de backup centralizada. Também nós temos o gerenciamento de software. Com o uso de GPO, o administrador ele pode fazer a instalação de aplicações de uma maneira centralizada. É possível associar uma aplicação com um grupo de usuários. Quando o usuário fizer o logon, o ícone da aplicação já é exibido no menu iniciar. Quando ele clicar neste ícone, a aplicação será instalada a partir de um servidor da rede, cujo caminho foi configurado via GPO. Também é possível publicar aplicações. Nesse caso, ao fazer o logon, o usuário tem que acessar a opção ADD Remove Programs, ou seja, adicionar e remover programas do painel de controle e solicitar que a aplicação seja instalada. E também definir configurações de segurança. Então, para computadores executando Windows 2000, o XP Professional ou o Server 2003, existe uma GPO localmente nesses computadores. Essa GPO ela pode ser utilizada para configurar uma série de opções do ambiente de trabalho do usuário. As configurações definidas na GPO local somente se aplicam ao computador onde as configurações estão sendo definidas. Então, algumas funcionalidades, tais como distribuição de software e redireção de pasta, não está disponível na GPO local, somente em GPO aplicadas ao Active Directory, conforme descrito logo a seguir. Então, a GPO local somente deve ser utilizada quando houver necessidade de uma configuração específica em um determinado computador. As configurações que se aplicam a grupos de computadores e usuários devem ser configuradas via GPOs aplicadas no Active Directory, já que isso facilita a configuração e atualização das configurações de uma maneira centralizada. Então vejamos aqui uma nota. A GPO local, ela é gravada por padrão na pasta. Aqui você tem a pasta do sistema, System32,
group policy, né? Além da GPO local, pode ser aplicada GPOs definidas no Active Directory para aplicação nos computadores que fazem parte do domínio. Pode, inclusive, acontecer de haver conflitos de configurações entre a GPO local e uma ou mais GPOs de domínio. Neste caso, existem configurações, que você vai aprender mais adiante, que definem, em caso de conflito, se deve ser aplicada a definição do GPO local ou a definição da GPO do domínio. Existem uma GPO padrão para o domínio. Configurações feitas nessa GPO serão aplicadas a todos os usuários de computadores do domínio. Configurações gerais que devam ser aplicadas a todos os objetos do domínio devem ser definidas nessa GPO. Outra GPO que existe por padrão é a GPO associada à unidade organizacional, ou seja, controle de domínio. Essa GPO ela é aplicada somente aos DCs do domínio. Embora seja possível mover a conta de um DC para outra unidade organizacional, este não é um procedimento recomendado. Ao mover a conta de um DC da unidade organizacional Domain Control para outra unidade organizacional, a GPO padrão para os DCs deixará de ser aplicada ao DC que foi removido, pois essa GPO está ligada à unidade organizacional Domain Controls.